talvez vocês não saibam nada de reforma protestante. E eu queria falar algumas coisas sobre a reforma protestante. 1 Reis 19, verso 9, quem encontrou, diga amém. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhes disse: sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto também, e o Senhor não estava no terremoto. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio sobre ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhes disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que os que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E você diz: podeis sentar em nome de Jesus. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso hoje à noite. Meus queridos, hoje estamos celebrando a reforma protestante. Há 500 anos atrás, Lutero pregava as 95 teses contra a corrupção religiosa que estava instalada na venda de indulgências e em toda a sorte de coisas malévolas que estavam acontecendo à palavra de Deus. Como uma delas, a proibição da leitura da Bíblia. E Lutero foi aquele monge alemão que, lendo a carta de Paulo aos Romanos, viu que a salvação não era por obras, não era pelas liturgias e os sacramentos. E visitando Roma, chegando lá, ele percebeu a venda de indulgências. Isso está em livros de história, não é conversa de evangélico. Mas os padres católicos estavam vendendo pedaços de terrenos no céu. Os padres católicos estavam vendendo a salvação das pessoas que haviam morrido. E eles diziam que a cada moeda que caía no gasofilácio era uma alma que saía do purgatório. E como Lutero era alemão e foi visitar Roma achando que lá encontraria uma igreja pura, uma igreja limpa, ele encontra uma igreja que está misturada com toda sorte de sincretismo religioso, com toda sorte de mistura, adorando imagens, vendendo salvação, vendendo pedaço de terrenos nos céus, incentivando as pessoas a fugirem da Bíblia, porque diziam que a Bíblia não era um livro confiável e que tinha que seguir somente os ditames institucionais da Igreja Católica. E chegando e percebendo aquilo, Lutero sente no coração um desejo não de romper com a Igreja Católica, mas com o desejo de trazer à Igreja Católica o ensino das Escrituras. Então ele traz as bases do seu ensino, que são só a fé,
Só Cristo, só a graça, só a glória de Deus, só a Escritura Sagrada. E por ele pregar estes pilares, os padres exigiram que ele se retratasse com a igreja, porque aquilo estava distante do que a igreja pretendia. E Lutero dizia: eu me retratarei com todo o clero e com toda a igreja, se vocês me disserem biblicamente onde é que eu estou errado. Me provem biblicamente que eu estou errado. E os padres não conseguiram provar nada, porque a igreja já estava totalmente distante da palavra. E fizeram de tudo para matar Lutero. Mas ele encontrou abrigo nos poderosos alemães, e daí nasceu este movimento chamado de Reforma Protestante. E não conseguiram de forma alguma prender nem matar o monge, o padre Martinho Lutero. Ele removendo tudo aquilo que estava errado no catolicismo. Perguntaram para ele: se remover as imagens, se remover a missa feita em latim, se remover as homilias, Lutero, o que é que vai ficar? E ele disse: vai ficar Jesus, porque Jesus é suficiente. Todavia, os anos se passaram e uma coisa está me incomodando muito. Os evangélicos estão numa verdadeira idolatria à reforma. Estão idolatrando. É uma verdadeira idolatria a Lutero e a reforma protestante. Isso me deixa chateado, sabe por quê? Porque os reformados, como se dizem, eles dizem o seguinte: que a reforma é a salvadora da igreja, que a reforma salvou a igreja, que se a reforma protestante não tivesse acontecido, a igreja estaria perdida. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia contra Deus. Porque Deus, irmãos, Ele é o Senhor do universo. Ele é o Deus que tem as rédeas da história. Ele é o Deus que não precisa de ninguém para nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque Lutero traz uma reforma sobre o clero católico. Ele está tentando melhorar a igreja católica, a instituição do catolicismo romano. Ele quer melhorar. Só que na clandestinidade, nos becos e tangências, nas vielas escuras, nos lugares esquecidos e menosprezados, a igreja verdadeira, a igreja bíblica, a igreja genuína, ela sempre existiu e ela sempre existirá. E ainda que Lutero não tivesse trazido reforma, outra pessoa teria propagado o evangelho, porque Deus não fica sem testemunha. Quando os homens se calam, Ele levanta uma jumenta e a jumenta fala, porque Ele é Deus soberano sobre toda a história. Eu não estou aqui de maneira alguma querendo menosprezar o meu irmão Lutero ou a obra da reforma protestante, de maneira alguma. Mas eu estou aqui tentando livrar a igreja que está sob os meus cuidados pastorais da síndrome de Elias. Quero salvá-los da síndrome de Elias. Olhe para cá, irmão. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com a síndrome de Elias. O que é a síndrome de Elias? É um perigo, é uma síndrome de onipotência e de uma jactância, de uma prepotência de arrogante e inexpressiva. Irmãos, é muito perigoso quando um homem é usado poderosamente por Deus para alguma coisa e ele acha que ele virou a última Coca-Cola do deserto e que sem ele nada vai acontecer. E este homem é Elias. Elias se levanta
E a Bíblia diz que ele vem para Israel. Israel estava adorando a Deus e a Baal, a Astarote. Tinha altar de tudo quanto era deuses, igual o que estava acontecendo lá há 500 anos atrás. Uma mistura de paganismo com sincretismo, com cristianismo, para atrair os pagãos à fé do cristianismo. E isso estava acontecendo em Israel nos dias do rei Acabe e a rainha Jezabel. E Elias é aquele profeta que vem, que enfrenta o reinado de Jezabel, manda chamar os profetas de Baal e diz: o Deus que responder com fogo é Deus, invoquem a Baal, que eu vou invocar o Deus de Israel. E eles invocam a Baal, reza para Baal, chama Baal, ora a Baal, e Baal não aparece, não faz nada. E Elias diz: ele deve estar dormindo, ele deve ter tirado férias, ele deve estar cansado depois de algum trabalho, e Baal não veio. E Elias disse: agora saiam da frente, porque eu vou clamar o Deus verdadeiro. Eu vou clamar o Deus de Israel. E o Deus que responder com fogo, este é que é o Deus verdadeiro. E ele preparou o altar. Eita glória. Irmãos, não, vamos lá. E ele preparou o altar. E ele ainda tirou onda, jogou água em cima. Irmãos, eu não sei porque que irmãos, eu sinto fogo quando eu prego. Eu sinto ânimo, eu não sei como é que você está com sono. Eu não acredito, eu não sei como é não. E ele ainda chateia, joga água. Sabe por quê? Porque quando o negócio é de Deus, pode quem quiser querer atrapalhar, lambuzar, jogar água. Mas Deus não depende de subterfúgios humanos. Ele opera. E ele disse: Senhor Jeová, para que todos saibam que tu és Deus e que eu sou teu profeta, manda fogo. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu sobre o altar do holocausto, queimou o holocausto, tostou as pedras, e a Bíblia diz que até a água foi lambida. Aí o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Aí Elias saiu: reformei Israel, fiz a reforma. No outro dia, lá estavam de novo, os mesmos Israel lá misturando-se. Lá estava Israel servindo aos mesmos deuses. Jezabel continuava no trono, Acabe estava no trono, a mesma coisa. E hoje nós estamos tudo falando de reforma protestante e nos esquecemos que Jezabel continua por aí dentro das igrejas, com rosa ungida, com sapato ungido, vendendo flor ungida. É campanha do cajado de Moisés. Alô? E todo mundo luta a reforma de Lutero. Lutero fez a reforma. É pastor presbiteriano envolvido com maçonaria. É pastor batista envolvido com Lions Club. Eu não vou nem dizer. É reforma, reforma. Porque Lutero é a reforma. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Elias também disse: agora vai acontecer. Quando ele viu, não aconteceu nada. A igreja continuou se misturando, continuou errando. O fogo caiu, aconteceu um milagre, ele pregou a palavra, mas a igreja continuou errando. Aí ele entra em depressão, pede a morte, quer morrer. Como Lutero também chegou ao ponto de pedir a morte, ficou deprimido. E ele vai para o deserto, quer morrer, entra dentro de uma caverna. E quando ele entra na caverna, Deus diz: o que fazes aqui, Elias? E ele envolveu o rosto no manto e Deus diz: sai para fora, que eu quero ter uma conversa com você. O que é que você está fazendo aqui? Ele diz: mataram os teus profetas, mataram os fiéis, mataram os reformados, mataram os verdadeiros, mataram a lei, mataram a tua palavra, mataram a escritura correta, mataram tudo. Não tem mais nada puro, está tudo corrompido. A igreja acabou-se, a igreja falhou, não tem mais nada. Quem poderá nos defender? Deus olha para ele e diz: seu besta, seu arrogante, eu, diz o Senhor, eu tenho 7.000 que não se curvaram diante de Baal e nem o beijaram. Eu tenho.
Aí você diz, e se Lutero não tivesse feito nada? Deus disse, mas eu tenho. Mas se não é, mas eu tenho. Hoje eu quero dizer para todos que me ouvem, a reforma sem Lutero ter feito, ela teria acontecido, porque Deus disse, eu tenho 7.000 que não se prostraram diante de Baal. O que é que significa isso? Que a igreja verdadeira sempre existiu. O que Lutero quis transformar foi a igreja que já estava instituída, que era o catolicismo romano, mas já havia movimentos de uma igreja clandestina, uma igreja por baixo dos panos, que a própria igreja, alguns anos antes, perseguiu, matou e jogou no Coliseu de Roma para as feras comer. Havia movimentos anabatistas. Havia movimentos na Irlanda, aí fica um Calvino, respeitemos a reforma, mas demos a Deus a glória, porque tudo é feito por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez ou se pode fazer. Aplauda o nome de Deus, a Ele seja a honra, a glória e o poder, porque só Ele reforma. Aí os reformados dizem, olha, só a escritura, só a gratia, só a Cristo, só lhe deu glória. Eu digo, é só Jesus, meu amigo, e acabou-se. É só Jesus, porque a graça vem de Jesus, a escritura testifica de Jesus, a glória é de Jesus, e a fé é Jesus que dá, é um dom dele. Então quem reforma é Jesus. Quem liberta é Jesus. Ainda que você conheça a reforma historicamente falando, se você não conhecer Jesus, por mais que você tenha sola escritura, sola fide, se não tiver o conhecimento de Jesus de Nazaré, o que Lutero fez não vai lhe salvar, o que Calvino fez não vai lhe salvar, o que Zwinglio fez não vai lhe salvar, o que Whitefield fez não vai te salvar. Quem te salva é Jesus. Nós não somos salvos por uma doutrina, nós somos salvos pelo Salvador, e Ele é Jesus, e Ele permanece vivo, e ninguém pode segurá-lo. Ele marcha para vencer. Aplauda Jesus de Nazaré. Então tem muito pastor aí com a síndrome de Elias, que a guerra morreu, não tem ninguém, se acabou-se tudo, é tudo infiel. Epa, meu amigo, Deus tem. Agora o grande problema é que os que Deus tem não são vistos. Os que Deus tem estão no anonimato. Os joelhos que não se dobram a Baal estão no anonimato. São donas de casa, são lavadoras de roupa, são mães de mão calejada, que mesmo diante de lutas e problemas, não deixa os caminhos do Senhor. São joelhos que você não vê, meu amigo. Portanto, não diga que a igreja está isso ou está aquilo. No Brasil a igreja está falhando, porque você está olhando para o status quo da religião. E o status quo da religião que se manifesta nos grandes centros e na mídia nacional, em vez de gerar bom testemunho, gera mal. Mas não olhem para Jesus e não creiam em Jesus baseado naqueles que não dão bom testemunho a respeito da fé nele. Porque existem pessoas extraordinárias que nós nunca vamos saber o nome. Existem igrejas desconhecidas que não têm nenhuma pompa ou condecoração social, mas são igrejas que ainda estão andando de branco junto com Jesus de Nazaré, no meio dos 7 castiçais de ouro. São igrejas puras que ainda existem. Não são vistas, mas existem. Mas o que Elias queria era uma revolução política social, e isso não acontece assim, irmão. Primeiro, reforma não pode acontecer com um homem só. Deus disse, ei rapaz, vai ungir a Jeú. Unja ao outro, a Azael. Unja a Eliseu, filho de Safate.
Não. Tem que repartir, rapaz. Só vai haver reforma quando houver unidade. Lutero começou, mas Lutero, vocês dizem Lutero, aí vocês se esquecem, sabe de quê? Vocês se esquecem de um padre chamado John Hus, que é chamado de pré-reformador, que viveu cerca de 150 anos antes de Lutero, ou 100 anos, 100 e poucos anos antes de Lutero. Ele era um padre e começou a ler Romanos. E ele começou a pregar a salvação pela graça. Irmãos, e de repente o clero católico começou a persegui-lo. O padre John Hus. Isso não é algo que está nas mãos de evangélicos, está em toda a história. Vá pesquisar que você vai encontrar. E John Hus começou a pregar o evangelho da graça. E a igreja católica o chamou: se você não se retratar, você vai morrer. Vocês não viram esses dias aquele padre Fábio de Melo? Foi chamado à disciplina e teve que se retratar perante o clero católico, porque disse a verdade de que Maria não salva, quem salva é Jesus. Mandaram ele se retratar e ele covardemente se retratou, ainda que a consciência dele diga que ele está certo. É por isso que vive debaixo de cama com síndrome de pânico. Porque conhece a verdade, sabe a verdade e não pode dizer para o povo. Mas John Hus disse: eu vou dizer a verdade, me diga onde é que eu estou errado. E pegaram John Hus, amarraram num pau e mandaram o povo dizer: queime o herege. Irmãos, e tinha até véia de 80 anos pegando lenha para tocar fogo em John Hus. E a história diz que ele olhou para uma velhinha jogando lenha para pegar fogo, e ele disse: oh meu Deus, que santa ignorância. E quando ele começou a queimar, que a pele começou a se derreter, ele gritando, aí ele deu um grito e Deus usou John Hus em profecia. E John Hus disse: vocês estão hoje queimando pato, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que nem o papado nem Roma vai conseguir queimar. 100 anos depois da morte dele, Lutero pregava as 95 teses e trazia a reforma protestante só pelo poder de Deus, e ninguém o pôde queimar. Aplauda Jesus de Nazaré. Mas Lutero fez uma reforma, mas ainda manteve muita coisa, sabe, dentro da igreja. Mas aí começou um movimento extraordinário na Suíça, com João Calvino. E esse João Calvino trouxe muita coisa benéfica, irmãos. Mas trouxe também muita coisa que não tinha nada a ver com o evangelho, como mandar matar Servetos na cidade de Genebra, porque Serveto discordava da teologia da predestinação. Se algum pastor não concordasse com a doutrina da predestinação, era até expulsos da cidade, tirados dos púlpitos e expulsos das igrejas. Porque, irmãos, se a igreja dependesse dessas reformas para ser salva, ela estaria do inferno para dentro. Ela é salva porque o dono da igreja a sustenta, e ele é quem disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja é o próprio Jesus. Ainda que não tivesse Lutero, nem João Calvino, nem nenhum desses homens, a igreja estaria de pé louvando a Deus, porque Jesus é quem edifica a sua igreja. Aí você diz: pastor, e hoje? O que é que nós estamos prezando? Estamos prezando sim, irmãos. Não de reforma, porque é Deus quem faz, mas de propostas. E sabe qual é a minha proposta? É que nós tiremos de nós o nosso paganismo que está inteirado na nossa alma. Que nós tiremos de dentro de nós fé em galho de arruda. Fé em oração de pastor. Eu creio na oração do pastor. Você tem que crer em Deus, homem. Deixar esse negócio de sal grosso, de pagar profeta para jogar um passe profético em tu. Vamos voltar a Jesus, irmãos. Vim para o culto não porque simplesmente quer resposta para alguma coisa circunstancial da vida, mas em primeiro lugar porque quer Deus. Irmãos, eu estou ficando sem palavra de oração, sabe? Estou chegando diante de Deus, curvando o joelho e dizendo: estou aqui.
Eu estou aqui. Eu não quero nada não, eu quero só estar contigo. Estou aqui, Senhor, me toca. Eu quero mais de Ti, eu quero mergulhar mais profundamente em Ti. Eu não tenho nada para pedir não, eu só quero Tu, eu quero mais. Reforma é Jesus, irmãos. Porque é Jesus quem justifica todas as solas que tem. Sola gratia, sola fide, sola, tudo é Ele. Então voltemos a Jesus. Voltemos à mensagem da cruz. Voltemos ao Evangelho. Deixemos as nossas superstições de lado e voltemos ao Evangelho, porque o catolicismo pelo menos estava vendendo pedaço do céu. Era do céu que eles estavam vendendo. E as igrejas de hoje estão vendendo, não é nem o céu, estão vendendo é terra, é tijolo, é casa, é riquezas, é bens materiais. Nós estamos pior. Precisamos deixar todas estas coisas e voltar à palavra e se converter ao que o Evangelho ensina. E o que o Evangelho ensina é que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que nenhum homem é digno de receber nada. Você sabe por que essa reforma teve êxito? Porque Lutero disse uma certa vez: eu entrego toda a responsabilidade dessa reforma a Deus. E digo, Senhor, se esta obra falhar, não fui eu que falhei. Foi o Senhor que falhou. Então eu entrego tudo em tuas mãos. E Deus não falha, irmãos. A obra cresceu. Hoje nós somos um povo que estamos aprendendo sobre a reforma, que não foi completa. Sabe o que é a reforma? Foi um retoquezinho, sabe? Uma ajeitadinha. Mas quem faz completo é os anos. Deus agindo nos anos. Unge a Jeú, unge a Azael, unge a Eliseu. Quem escapar da espada de Jeú, Azael pega. Quem escapar da de Azael, Eliseu, filho de Safate, pega. E fica sabendo, eu tenho 7.000 que não se curvaram a Baal, nem o beijaram. Quem não pegou Lutero, pega Calvino. Quem não pegar Calvino, pega Jonathan Edwards. Quem não pegar o Jonathan Edwards, pega o Spurgeon. Quem não pegar o Spurgeon, pega o Dwight Lima Moody. Quem não pegar o Moody, aí vai pegando outros. E nós estamos hoje pegando de outros homens, de novas pessoas. E a coisa já melhorou, porque a espada de cada um é diferente. E hoje nós temos um evangelho mais completo ainda. Nós temos um evangelho pentecostal. Nós cremos nos dons de Deus. Nós cremos na manifestação do sobrenatural. Nós cremos que Jesus ainda cura. Nós cremos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós ainda cremos no dom de profecia. Nós acreditamos no sobrenatural. E eles lá atrás não. Porque eles viviam num período medieval. E toda e qualquer manifestação de sobrenatural era vista como bruxaria. Mas para nós não, nós somos crentes em Jesus. Pastor, você é luterano? Não. Você é reformado? Não. Você é neopentecostal? Não. Você é denominacionalista? Não. Você é denominacionalista? Não. Você é dispensacionalista? Não. E você é o quê? Eu sou de Jesus. Porque de nenhum desses rótulos vale nada. O que vale é conhecer Jesus. Eu espero que você hoje tenha aprendido algo sobre a reforma. E saia daqui sabendo que a igreja de Jesus não vai jamais se perder. A igreja de Jesus são pessoas que Deus as conserva. A igreja de Jesus são pessoas protegidas não pela oração de Elias, não pelos milagres de Elias, não pelas obras dos Elias de Deus. A igreja de Jesus é protegida pelo próprio Deus.
A igreja de Jesus é protegida pelo próprio Deus. A igreja de Jesus é protegida pelo próprio Deus. Elias achou que não tinha mais ninguém. Deus diz: você é que pensa. A minha noiva está escondida, protegida, bem arrumada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Eu vou me encontrar com ela. Ela não vai se curvar nem beijar outro Deus estranho, porque ela é minha. Aleluia, aplauda Jesus de Nazaré. E fique de pé em nome de Jesus, dando glória a Deus.